Boa noite, irmãos. Ai, como eu estou nervosa. Alguém tem Rivotril aí? Não? Está escondido na bolsa, né? Bom, o pastor Marcelo começou com uma série de estudos sobre serviço. E essa semana, enquanto a gente conversava um pouco sobre algumas questões da ação social, pastor, é assim, a gente perturba a qualquer hora. Ganhamos sexta, que bênção, como é que a gente vai fazer para buscar? E aí a gente vai falando, né? Então, e aí ele me fez esse convite. Eu nunca fui chamada para falar assim com tão pouco tempo, né, para me organizar, acho que. Mas estamos nós aqui. E da outra vez eu trouxe um tablet, estava tentando ser moderna. Hoje eu vim no papel. Sou cringe mesmo, não estou nem aí. Quem não sabe que é o cringe, você é um desses. Nós vamos assistir um videozinho que está baseado lá em Lucas 10, do 27 ao 37, que fala do bom samaritano. O Jonathan vai estar colocando para nós esse videozinho e assim nós vamos dar início à nossa palavra. Você, não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão e reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Amém. E durante o culto, eu pude ouvir vários relatos de bons samaritanos. Quando o Jadiel vem aqui falar que tinham 7 meninos que não tinham condições de ir para um acampamento e todos eles foram, com certeza tinham bons samaritanos aqui no templo que se dispuseram a ajudar esses meninos. E como eu fiquei feliz de saber que alguns, mesmo sem condições, estavam lá. Todos nós aqui, com certeza, já passamos por uma situação que a gente foi privado de alguma coisa por conta de condições financeiras. E aí, quando a gente vê que a igreja se uniu e os meninos foram todos para o acampamento, são bons samaritanos que estão surgindo, né, que estão entre nós, que somos nós. E por que o bom samaritano ganhou tanta popularidade? Porque ele não era, passou um levita, que era um cristão, passou um outro que cantava, passou o que pregava, e o bom samaritano era de um povo rejeitado.
e foi ele quem se preocupou. Mas eu vou destacar só um versículo dessa passagem, que se encontra lá em Lucas, a partir do 10, Lucas 10, a partir do 25, que é o verso 29, parte B. Quem é o meu próximo? E aí a gente vai se perguntando quem é esse próximo. Com a questão do Covid, a gente se distanciou de umas pessoas, não podíamos vir à igreja. Hoje nós vemos famílias no mesmo banco, antes nem isso. E, às vezes, pessoas que eram tão próximas, acabamos nos distanciando, e outras a gente acabou se aproximando. E aí, a palavra de Deus, eu quero falar com vocês sobre essa questão de quem é o nosso próximo. A gente teve essas questões mudadas, né, de proximidade, de distância, e o nosso próximo não mudou. O nosso próximo é aquele que mora dentro da nossa casa, é aquele que é o nosso vizinho, é aquele que a gente passa por algum lugar e vê passando alguma necessidade. Eu gosto muito de animais e fico muito triste quando vejo situações de animais abandonados, maltratados, e vejo uma comoção muito grande também em relação a isso. Mas a nossa comoção pelos animais não pode ser menor que a nossa comoção por pessoas. Quando a gente passa e vê pessoas passando frio, passando fome, sem condições, às vezes, nem de tomar um banho. E a gente olha, e isso tem que doer o nosso coração. Da mesma forma, quando a gente passa e olha e vê um animalzinho, porque também somos criaturas, né? Tanto o animal é importante, mas o ser humano, com certeza, é a coroa da criação. E aí a gente vai vendo quem é o nosso próximo, né? E a gente vai trabalhando um pouquinho sobre isso. No início da pandemia, no início de 2020, nós distribuíamos 5 a 7 cestas básicas por mês. Eram os irmãos que pediam e a gente tinha essa demanda. E, de um mês para o outro, entrou uma pandemia, as pessoas não podiam trabalhar, e aí já foram para 20 e poucas, 30 e poucas, 50, 70, chegamos a 80 cestas por mês. 10 vezes mais do que a gente tinha o hábito. É isso? O pessoal que é bom nas contas aí. E aí a gente, como manter isso? E aí a igreja se levanta. O irmão Esdras tem parcerias e mandava alimentos, o Diogo mandava alimento, cada um trazia 1 quilo, cada um ofertava, e nós conseguimos manter. Graças a Deus, as pessoas foram conseguindo se organizar, receberam outros lugares, receberam benefícios, e nós diminuímos, porque, imagina, gente, 80 cestas, só de óleo são 80 litros. De leite, a mesma coisa. O óleo está a R$ 7,00, nem sei quanto que dá só de óleo. Arroz, então, que vai 5 ou 3 quilos, a gente não tinha condições. Mas o Senhor tem nos sustentado. E como é bom a gente, cada vez que a gente vinha aqui no celeiro da igreja, a gente organizava as cestas da semana, né, das pessoas que estavam para completar 1 mês, que já tinham recebido, e a gente via chegando os alimentos. Essa semana eu pedi arroz, leite, alguma outra coisa. E aí o Vinícius falou que tinha guardado lá em cima um monte de arroz. E eu fico feliz por isso. Os meninos que me ajudam ainda na organização das cestas, como era bom. A gente estava organizando alguma coisa e, de repente, faltava, e aí chegava um irmão e nós completávamos mais uma cesta. Por que eu estou falando isso? Porque é o nosso próximo. É o próximo aqui da Maré, é o próximo aqui do Parque União, é o próximo que você, às vezes, vê passando necessidade. Quem tem prioridade de receber a nossa cesta? O membro da igreja, obviamente, quem participa, e aquele quem você indica. Porque, se você viu o seu vizinho passando uma necessidade, eu entendo que, eu acredito na sua palavra, que a necessidade é real. Ele é seu próximo, às vezes você não pode ajudar, mas a sua igreja pode. E aí é encaminhado para cá e a gente, assim, vai atendendo as pessoas. Lá em Mateus 14,
a partir do 13, nós vemos a multiplicação, que também é um texto muito conhecido, multiplicação dos pães e peixes, que eu vou estar lendo rapidamente. Nós falamos rapidamente do samaritano, agora vamos lá para aquele que é o nosso exemplo. Mateus 14, verso 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado, e, sabendo o povo, seguiu desde a cidade. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Estando chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dar-lhes vós de comer. E então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: trazei-mo aqui. E, tendo mandado a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, a quais comeram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nesse texto, eu destaco algumas coisas. Primeiro, íntima compaixão, aquilo que vai lá dentro. E aí eu estava fazendo uma pesquisa, vi que é diferente de você ter apenas empatia. Empatia é uma palavra do momento, mas empatia você se coloca no lugar do outro, você sente a dor do outro, né? Se coloca na situação, mas não requer necessariamente uma ação. Mas a compaixão, sim. A compaixão move você até a necessidade do outro, move você em direção daquele que precisa. E foi isso que moveu o nosso Jesus, o nosso espelho, né, em direção àquelas pessoas. E aí, depois da mensagem, né, dele, as pessoas estavam com fome. Diz que eles caminharam, né, até lá, e aí esse caminho que eles foram eram cerca de 8 quilômetros. É muita coisa para ouvir a Deus. E eles foram lá e certamente estavam com fome. Se você olha e vê uma multidão de 5.000 pessoas, você faz o quê? Despede, que não tem o que dar de comer. Se a gente olha e vê pessoas pedindo comida porque ficaram desempregadas, aqui são 80 famílias. Não sei nem em quantos números de pessoas dá, porque tem famílias bem numerosas e outras menores. Muitas das vezes a gente faria que nem os discípulos. Manda todo mundo para casa, cada um que se vira. Cada um dá o seu jeito, cada um se organiza, pede aqui ou ali. Não é problema meu, não tenho o que fazer. Mas o nosso exemplo é os discípulos. Não é os discípulos, não nesse momento. O nosso maior exemplo é Cristo. E aí ele vira e fala: vamos alimentar a multidão. Ah, o que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, deixa eu ver. Qual família que daria isso? 5 pães e 2 peixes. Hoje a gente faria um patê de sardinha, talvez, e botaria no pão. Uma família só come isso. 5.000, mais mulheres e crianças. Aos nossos olhos pode parecer impossível, e a gente, às vezes, olha e fala assim, faz que nem os discípulos, manda todo mundo embora. Mas aí eu pergunto para vocês, quem é você hoje? É igual os discípulos que falam, vamos mandar todo mundo embora e que a gente não tem comida, ou nós somos igual a Jesus e a gente vai multiplicar o pouco que a gente tem? Porque Jesus poderia fazer qualquer milagre, mas ele fez a multiplicação. Dá para multiplicar 0 vezes 0? Isso aí eu sei que não dá, que a gente continua no 0.
mas ele tinha 5 pães, 2 peixes. E isso que foi multiplicado. Alguém teve o coração generoso e compartilhou. Devia ter traquinas por lá escondido, algumas coisas assim, mas ele foi lá e o do peixe, do pão, foi lá e compartilhou, e foi multiplicado. E Jesus fez aquele grande milagre ali. E assim é na nossa comunidade, assim é na nossa volta. As pessoas não precisam só de comida. As pessoas precisam de roupa, precisam de lazer, precisam de arte, né? Conforme dizia a música do pessoal da minha época, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né? A gente quer outras coisas. A gente quer comer uma pizza no final de semana, correto? Ih, ninguém gosta de pizza. A gente quer comer uma sopa quando num tempo frio, a gente quer comer uma comida diferente, um biscoito diferente. A gente quer participar de uma atividade diferente. Como a gente ficou triste não podendo sair de casa, nem para ir para a praia, nem para ir no shopping, nem para fazer nada. Mas se você não tem nem recursos para comprar alimento, como é que você faz isso? E aí eu vou dispor de dinheiro para pagar acampamento para embaixador do rei? Melhor comprar arroz e feijão. É isso, Jadiel? Não. A gente pode comprar arroz e feijão. Mas se a gente puder, cada um juntar um pouquinho e investir para que esse embaixador vá para uma atividade, quem tem, sim, lazer, tem, sim, atividade recreativa, mas que tem a palavra de Deus, que tem comunhão, que tem oração, façamos isso. Eu aprendi lá quando era criança, né, na sociedade de crianças. Lindonice lembra. Façamos bem a todos. Gálatas 6:10. Né? Então, a gente aprende isso. E nosso bem não é só, deu cesta básica, tá bom. Gente, mas como é bom a pessoa poder escolher a qualidade do café. Às vezes eu fico tão triste que a gente tem um dinheirinho e eu tenho que ir lá comprar café. Aí eu falo assim, poxa, queria comprar um café de maior qualidade. Mas, infelizmente, como são muitos, a gente acaba comprando um de menor qualidade. A gente, às vezes, queria comprar uma coisa mais... Né, lá com os meninos, eu brinco assim, né? Às vezes chegam uns produtos assim, né, de marca, né, de nome conhecido, aí a gente fala assim, essa família aqui orou muito, vai receber esse. Porque, às vezes, vai aquela marca barbante, né, aquela marca que ninguém conhece, mas é o que tem. Mas quando a gente vê que seja uma marca de leite, de achocolatado, de arroz, né, quando aparece um arroz lá de nome bom, que eu não vou fazer propaganda de graça para ninguém, a gente olha assim, ó, esse aqui fica soltinho na panela, esse chocolate aqui é gostoso, né? Então a gente fica sempre, a gente sempre brinca, ó. Aí tem uns que falam assim, tem brinde aí? O que são os brindes, irmãos? Porque a cesta vai arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, biscoito, leite, o normal e o bem básico, que é o que a gente tem. Mas, às vezes, alguém manda uma massa de bolo. Um dia desse mandaram leite condensado, fiquei tão feliz. E, às vezes, mandam uma lata de sardinha, um tempero. E aí, esses são os brindes, coisas simples, mas que a gente divide para que cada cesta que a gente faz tenha um brinde desse. É uma coisa boba, mas, com certeza, faz diferença naquele que recebe. Um dia desse, nós tínhamos um pacote de absorvente. Vocês já pensaram que muitas famílias não têm nem o que comer, quem dirá gastar com absorvente? E aí eu botei numa cesta, falei, Deus abençoe. Talvez tenha feito diferença naquela pessoa que não tinha. E assim a gente vai levando o trabalho. E aí é um irmão que liga e fala, tem doação disso, tem doação daquilo. E aí a nossa preocupação, às vezes, é, e agora, como é que a gente busca? Marcelo falou, 30 cestas, benção. Cabe num carro só? 2. Tive que arrumar 3. Já tem meus 3 motoristas, estão tudo aí, bonitão. Para a gente conseguir, para dividir bonitinho e não danificar o carro de ninguém. E aí a gente pensa, poxa, quem tem carro normalmente trabalha. Aí como é que quem tem carro vai lá num dia de semana buscar cesta? Deus opera.
E a gente conseguiu e vamos estar indo lá essa semana. Graças a Deus por isso e pela vida desses irmãos. Falando em carro, fiquei sabendo que o Marcelo constrangeu os motoristas toda semana passada. Todo mundo que é abençoado com carro levantou e ele falou, vai botar numa lista aí de carona solidária, né? Deus abençoe. Não sei quanto a vocês, mas o meu carro a gente já levou gente para o hospital, já buscou, já carregou. Nossa, quanta compra a gente já fez. A última compra que a gente recebeu e fez, nosso carro estourou o pneu aqui na porta da igreja. Poderia estar indo para a praia, poderia ter estourado também, não poderia? Mas foi aqui. O bom é que o borracheiro aqui é baratinho, né, Vinícius? Aí a gente resolveu rápido. Eu não sei vocês que têm carro. Se ninguém nunca chamou vocês para levar no médico, ou você não está acessível ou tem alguma coisa errada. Porque acontece. Eu nem moro aqui no Parque União. A gente vem lá de Olaria e já aconteceu mais de uma vez. E a gente fala, né, a Lohana, na oração dela pelos dízimos, falava o nosso dízimo de dinheiro, de tempo, porque às vezes a gente acha que é só dinheiro. Ah, não vou dar dinheiro para pastor. Aqui a gente não dá dinheiro para pastor. Sou batista por isso. A gente decide qual o valor do salário, quanto que ganha, quanto que paga aquilo, ali, aqui. Sabe qual o valor da conta de luz, que tudo isso é pago. E aí, qual é a desculpa para não dar o seu tempo para Deus? Porque dinheiro para o pastor não vai dar. E o tempo? Eu, ultimamente, estou com bastante tempo. Por um lado bom, por outro nem tanto. Eu tenho feito a obra do Senhor, trabalhando nas cestas, fazendo visita aos irmãos que moram aqui, que estão recebendo cesta, organizando. Já fui para entrevista de emprego com um jovem que estava com muito medo de ir. Amanhã eu vou em outra, que ele está nervoso também. Eu tenho tempo, aí eu falo assim, quer que eu vá contigo? Eu vou. Vai no médico? Tá bom, vamos junto. A gente precisa de companhia, às vezes. Vai buscar um resultado e você vai ficar nervoso e precisa de alguém lá do seu lado para segurar a mão. Vai fazer uma entrevista de emprego e precisa de alguém. Gente, como esses meninos, eu sou apaixonada por eles. Acho que eu vou virar líder, sei lá, de embaixador, não, dos maiorzinhos, do GAN. Porque Marcelo, Pedro, Edley, Felipe, Getúlio, Marcos, Vinícius, nossa, e um monte de outros. Quando eu distribuí 80 cestas, eu precisava de um monte. Agora eu estou distribuindo 30 por mês, eu preciso de menos. Mas como é incrível poder contar com eles. Eu falo com o Vitor, eu vou montar tantas cestas. Você consegue 2, 3 meninos para mim? Aí ele me manda. Quarta-feira de manhã eu vou precisar de gente, porque 30 cestas para levar lá para a sala, vocês já sabem. Não vamos deixar nas costas do irmão Couto, não, por favor. Gente, é doação de tempo. O Edley falava aqui, precisa de gente para fotografia, para filmagem, para o som. Tempo, dons, talentos. Quem tem tempo tem dinheiro, diz o ditado. Mas, às vezes, eu só tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Se você tem só dinheiro, está trabalhando demais, doa dinheiro. Fico feliz quando os outros falam, compre isso aqui para ação social, compre isso dali para ação social. A nossa cesta, antigamente, não tinha kit de higiene. E eu fico feliz em mandar papel higiênico, sabonete, pasta de dente, Bombril e detergente. Gente, como é fim de mês a casa e as coisas vão acabando? Você vai falando assim, meu Deus, o mês não vira, esse mês está longo demais. E o mês não vira. E aí as pessoas, você às vezes vê um filho querendo um biscoito. Eu olho lá para minhas 30 famílias e todo mês eu penso, Deus, como é que eu vou alimentar essas 30 pessoas esse mês? Mas a igreja tem dinheiro. Tem. E tem nos ajudado. Graças a Deus por isso. Fábio vive indo no mercado para mim. Mas quanto que dá, gente?
30 vezes 5, isso tudo em arroz. Eu não sei quanto em reais a gente gasta em arroz, por exemplo. Então, teria que ser muitos dízimos e ofertas para a gente comprar só arroz. Feijão, eu acho que eu gasto uns 45 quilos de feijão por mês, com 30 famílias. Só de feijão eu gasto quanto? Está R$7 o quilo. Faz a conta aí, alguém bom de matemática. R$300 só de feijão. Mais 300 de óleo, mais o leite, mais o biscoito. A igreja tem, mas não dá para a gente tirar tudo do caixa da igreja. Senão a gente não paga a luz. E o melhor, gente, é que a gente não cuida só das famílias através da alimentação. E eu olho para essa igreja e eu me identifico e fico muito feliz. Porque, conforme eu falei, a gente não tem só necessidade de comida. Como tem estado frio uns dias, e às vezes tem um adolescente do seu lado que precisa de um casaco. E aí a gente vê que a gente cuida do emocional através da psicologia, a gente cuida do corpo através das atividades esportivas, como superação, balé, yoga, que a gente também oferece. Está um pouco parado, mas estamos voltando. A gente cuida até dos sonhos. Dos sonhos? Comprar vestibular. A gente possibilita as pessoas sonharem em fazer um curso superior, e entrar numa faculdade e ter uma situação diferenciada. Gente, é muito bom servir a Deus nessa igreja. Porque quando a gente fala, lá na minha igreja tem pré-vestibular. Lá na minha igreja tem yoga. Caraca. Lá na minha igreja tem balé. E tem atividade esportiva, superação. Mas o povo entra lá de leg? Entra. Vai fazer esporte. E a nossa igreja está de portas abertas. Uma vez, meu marido ouviu uma conversa alheia, numa van, eu acho, que as pessoas estavam dando uma indicação, não era daqui, não. E as pessoas, ali na rua tal, do lado daquele prédio grande, aquela empresa grande. Aquela empresa grande era uma igreja. E ninguém sabia que lá era uma igreja. A nossa igreja está um movimento aqui todo dia, gente entrando e saindo. As crianças não têm nem praça para brincar. O Jadiel nunca fica sozinho. As crianças vêm brincar aqui até de aviãozinho, que estava brincando sexta-feira, porque não tem espaço. Então, até para brincar de aviãozinho, a nossa igreja está de porta aberta, que as crianças ficam ali. Então, a nossa igreja é referência nesse lugar. A nossa igreja está de portas abertas para essa comunidade. Mas para a comunidade, a gente às vezes faz a comunidade como se não fôssemos nós. Mas está aberta para nós, que também somos comunidade, mesmo a gente que não mora mais aqui, a gente preferiu continuar aqui, né? É uma opção nossa, permanecer aqui na comunidade, e a nossa igreja é conhecida. Eu acho muito difícil alguém olhar para isso aqui e falar que é uma empresa. Alguém falar da Igreja Batista no Parque União e ninguém saber quem é, onde é, nunca ouviu falar. Antigamente, a gente era conhecido pelos NEBs. Quem sabe o que é NEB? Eu sabia, Marcelo, que tu ia saber. Mônica sabe. NEB, Núcleo de Estudo Bíblico. Eu fui, quando era criança, lá na Tia Virgínia. E o NEB era uma atividade nas casas, nos lares. O que a gente tem hoje nos lares, nas casas? Tem NEB ainda? Não. Tem célula. Antigamente, Mônica, tu sabe também, multiministério. O que é multiministério? Gente, ninguém novo sabe. Multiministério. A gente ia para a igreja, aprendia culinária, crochê, bordado, pintura em pano de prato, essas coisas todas. Tinha uma receita lá que eu sempre quis aprender, que eu era criança, não podia ainda participar. Era um frango desossado. Até hoje não entrou na minha cabeça como pode fazer um frango tirando o osso todo e ele continuar inteiro. Mas as mulheres iam lá aprender. E o que a gente tem hoje? YouTube, Ana Maria Braga, Fátima Bernardes. Para que você vai vir para a igreja aprender a fazer frango desossado? Faz bolo de caneca no micro-ondas. Mas o que a gente oferece hoje? O mundo está mudando, oferecemos outras coisas.
Hoje, o pessoal vem para o superação. Nos anos 80, o pessoal vinha para a academia dentro da igreja. Impensado. Balé, pré-vestibular. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja é a igreja, a educação quem tem que dar é o Estado. Mas a gente pensa que aquele irmão, que aquela pessoa sem perspectiva de vida, que se ela entrar aqui na igreja e conhecer o nosso Jesus, e conhecer a palavra, e só se sentir bem, se sentir querida, e ver que tem uma igreja que oferece um pré-vestibular para ela, que oferece atendimento psicológico para ela, que oferece tantas coisas que, teoricamente, está fora do script, já faz a diferença. Quantos se converteram? Não sei. Cada um que a gente escuta é uma benção. Eu vou falar do Wesley, porque o Wesley, eu me apaixonei por essa história. O Wesley era do pré-vestibular? Não. A mãe dele que era. A mãe dele vinha para o pré-vestibular e deixava o Wesley sentado ali. Jadiel, não é bobo nem nada, abraçou. E Wesley hoje está aqui, líder do embaixador, líder do multimídia, uma benção. Fruto indireto. Fiquei sabendo tempos depois. Acho que Vinícius também, mesmo como coordenador do pré, a gente não sabia. Então, são frutos que a gente vai plantando aí, uns plantam, outros colhem, e a obra de Deus cresce, que é o que importa. Se vai, o Wesley, a gente plantou aqui, plantou na mãe dele, nasceu o Wesley aqui, plantou e estamos colhendo. Mas se ele tivesse ido para uma outra igreja, o reino de Deus está sendo povoado do mesmo jeito. Ah, o balé, para que o balé? Se essas meninas que entram aqui têm as suas perspectivas de futuro ampliadas e pensando que talvez elas possam investir na arte, talvez elas possam estudar um pouco mais, talvez elas não engravidem na adolescência, eu fico feliz. Porque cada gravidez a menos que tem na adolescência, talvez é menos cestas que a gente vai ter que distribuir lá na frente. Ah, mas não se converteu, não está aqui na igreja. Talvez esteja em outra. Talvez só a nossa palavra aqui, elas sentem um amor, e talvez no momento que elas percebam, sintam e precisem de uma casa, de um lugar de fé, de oração e tal, elas venham para cá. E procurem, neste lugar, o acolhimento que elas tiveram, vindo no pré, vindo na superação, vindo na psicologia. Ah, e como eu posso ajudar? Traz sua oferta, traz seu dízimo. Vamos fazer um grupo aí de quem tem carro, para entrar nas escalas da carona solidária, que o Marcelo teve a ideia. Ah, não sei como posso ajudar. Tem gente, eu já ouvi jovem falando que precisa de fazer terapia, mas não tem nenhum valor, que é baixinho aqui na nossa igreja, em comparação aos psicólogos, às terapias lá fora, para fazer. Tem gente aqui na nossa igreja que não tem. Tem gente, já vi menina com meia calça rasgada. Uma meia calça. Quanto custa uma meia calça aí, Laís? Nem usa meia calça. Quanto custa? 5, 10 reais? Não sei. Mas tem menina que eu já vi. Uma vez eu fui ajudar no espetáculo e tinha uma menina pedindo para costurar a meia calça. Então, meus queridos, sempre tem muito a se fazer. E aí, concluí já, que já me perdi aqui nos meus papéis. E aí, uma coisa que a gente ter olhares atentos, né, para o que as pessoas precisam. Os meninos precisavam ir para o acampamento, às vezes tem gente que precisa de um agasalho. Voltamos a receber roupas, né, a gente ficou meio parado, mas estamos recebendo roupas, porque a irmã Jessi, que está atuando comigo agora, está fazendo esse trabalho, né? Então, se vocês tiverem roupas, agasalho, hoje mesmo uma pessoa em situação de rua veio aqui pedir um agasalho que estava com frio. Então, se às vezes tem um agasalho lá, traga, que a gente vai estar organizando. Para concluir, um versículo que eu gosto muito e que deixa eu ver a palavra, que me incomoda, que me tira da minha zona do conforto, é 1 João 3,18. E esse versículo tem que sacudir a gente.
1 João 3,18, porque aqui a gente faz, antes de sentar, faz um coraçãozinho, dá um tchau para o irmão e tal. Mas a gente precisa fazer mais para o irmão, além do nosso coraçãozinho. E esse versículo é um soco no estômago, como diz alguns, porque ele tira da nossa zona de conforto e diz assim, 1 João 3,18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Coraçãozinho, às vezes, é fácil. Lembrar de comprar 1 quilo a mais de arroz ou de açúcar e trazer aqui, talvez tenha gente que, durante essa pandemia inteira, nunca trouxe. Ah, eu esqueço. Mas se fosse você passando fome, não esquecia. Então, amemos, não de palavras, mas com ações. E a gente aqui na nossa igreja tem muitas ações, muitas coisas que a gente pode fazer, né, em relação a isso. Tem alguma ideia? Chega junto. Cada dia tem mais projetos surgindo e a gente vai botando para frente. Agora vai ter violão também, que o irmão se disponibilizou. Ajuda o irmão, ajuda a igreja, ajuda a comunidade, todo mundo fica feliz. Alguém começou em algum lugar aprendendo violão aqui, depois foram para a guitarra, para o baixo, para essas coisas todas. Imitemos a Cristo. Às vezes, nós, como discípulos, olhamos para a multidão e olhamos e pensamos que nós não temos nada. E aí a gente quer mandar o povo todo embora sem comida. Mas que nós olhemos para Cristo e pensamos que Ele multiplicou o pouco que a gente tinha. A gente é igreja de comunidade, não tem muita coisa também, não. Mas Deus tem multiplicado. Gente, eu nunca imaginei que num mês eu ia distribuir 80 cestas. Nunca. Como aconteceu, até hoje eu não sei. Para outras megas igrejas pode parecer pouco, 80 cestas, mas para a gente é motivo de comemorar. Quando a gente fala, passamos das 10 toneladas, gente, para um irmão nosso pegar R$25 às vezes e comprar 5 quilos de arroz, é uma vitória. Da outra vez que eu falei que fazia tempo que eu não recebia 5 quilos de arroz, eu recebi uns 4. Porque só vinha arroz de quilo em quilo. Então, meus queridos, pensem, olhem para os lados, vamos ver o que está precisando, o que a gente pode ajudar e fazer mais. Para não ser só de boca, a gente fala que ama e que cuida e faz coraçãozinho, mas que a gente realmente se preocupa com quem está ao nosso lado. Não apenas o alimento espiritual. Esse aqui eu não vou falar nem hoje, porque a gente está aqui para isso. Mas imagina você ouvir a pregação do Evangelho com a barriga roncando. Você ouvir a pregação do Evangelho e aceitar esse Jesus que você não consegue um pão. Então, vamos pensar nisso e agradeço a Deus a oportunidade de estar servindo a Deus nessa igreja que tem esse histórico de serviço em várias frentes, em várias formas. E cada dia que vem outras formas. Se o irmão tiver uma ideia, fala comigo que a gente coloca em prática. Se pensa em ajudar de alguma forma, fala comigo também que a gente coloca em prática. Vamos estar trabalhando aí e a cada dia alcançando mais pessoas, que esse é o nosso objetivo.